Olá, sou Lucas Reis, instrutor aqui no Senai de Piracicaba, e vou falar com você sobre posturas nas aulas teóricas e práticas que acontecerão na nossa escola. Basicamente, nossas aulas podem ser organizadas em 3 ambientes diferentes. Primeiro, salas de aulas e laboratórios. Segundo, as aulas remotas via Teams. E, por fim, as aulas de oficina. Quando a sua aula acontecer de forma presencial nas salas de aula ou nos laboratórios da nossa escola, algumas exigências são feitas para garantir a organização e segurança de todos os envolvidos nessa atividade. E eu começo agora falando pela parte da vestimenta. Você deverá comparecer a todas as aulas devidamente uniformizado. O uniforme é composto pela camiseta do Senai, uma calça jeans simples, sem desenho, rasgo ou qualquer outro tipo de adicional, um calçado fechado e agora, em tempos de pandemia, a máscara facial, cobrindo nariz e boca a fim de evitarmos o contágio da Covid-19. Quando você estiver em alguns laboratórios da escola, poderá ser solicitado o uso de face shield, mas fica tranquilo, o professor vai te avisar antes da aula se é necessário ou não o uso. Além da vestimenta adequada, para garantir o bom desenvolvimento das aulas, o aluno deverá portar o seu próprio material de aula. O material é de responsabilidade individual e, por isso, não conte com empréstimos da escola ou dos colegas, e sim se previna garantindo que estará com o seu material no dia de aula. O seu material basicamente é composto por canetas, lápis, borrachas, apostilas, livros e cadernos. Caso você não traga esse material, o professor poderá registrar uma ocorrência no portal educacional que vai ficar na sua ficha até o fim do semestre. Em aulas específicas, será necessário que você traga réguas, esquadros, compasso e até mesmo a calculadora científica. Todos estes, o professor vai te avisar antes da necessidade e também te orientará a comprar um material de melhor custo-benefício para as aulas. Juntamente com os itens físicos que falei, em sala de aula e nos laboratórios, serão exigidos alguns comportamentos para manter o seu foco no desenvolvimento e também na organização e limpeza para a segurança de todos, certo? E alguns comportamentos eles têm que ser seguidos, a gente não abre mão deles. O primeiro, que é o mais comum em todas as instituições de ensino, é que não se deve utilizar o celular durante a aula. Todos sabemos o quanto ele é capaz de tirar o nosso foco durante o aprendizado. Pode ser que em alguns casos específicos você precise utilizar o seu celular como ferramenta de aula, mas em linhas gerais não é para ser utilizado. Segundo, para evitar outros focos de distração, somente é permitido em sala de aula o consumo de água em garrafas ou copos com tampa com rosca. Assim evitamos possíveis acidentes durante a aula. E dentro da garrafa, somente água. Qualquer outra bebida não é permitida para a gente evitar danos maiores em caso de algum acidente. E por fim, para manter a organização, a escola não autoriza o consumo de quaisquer alimentos em sala, comida, salgado, bolacha, chiclete. Nossa escola possui uma ampla área de alimentação, onde o aluno poderá suprir essas necessidades antes do início da aula, durante o intervalo, ou mesmo após o horário, em um local adequado para essa finalidade de alimentação. Parece bastante coisa, mas é tudo simples. Essas decisões elas foram desenvolvidas para garantir que o foco do professor e do aluno estejam 100% no desenvolvimento de suas capacidades profissionais. Atualmente, devido à pandemia, todos tivemos que nos adaptar. Governo, indústria, comércio, hospitais e, obviamente, a escola. Com isso, algumas aulas teóricas poderão ser desenvolvidas remotamente, tanto para evitar a aglomeração das turmas, quanto pode ser usada como uma estratégia de aula pelo professor. E para o bom aproveitamento dessas aulas remotas, nós desenvolvemos algumas boas práticas, para garantir que mesmo não estando próximos fisicamente, alunos e professores estejam em sintonia, aproveitando ao máximo a oportunidade dessas reuniões online. Vou listar agora algumas dessas boas práticas que deverão ser desenvolvidas por todos os alunos. Além da comunicação verbal, aquela que você participa com palavras faladas ou escritas, a comunicação não verbal é muito importante para que o professor se oriente sobre a compreensão do aluno em relação ao conteúdo passado. Por isso, a primeira boa prática a ser adotada é que sua câmera frontal deve permanecer ligada durante toda a reunião. Caso a câmera não esteja ligada, o professor está autorizado a remover o aluno da aula. Ainda sobre as aparições em aulas remotas, a escola sugere que o aluno utilize o uniforme, mesmo estando em sua casa. Isso não impacta diretamente o quanto você vai aprender. Porém, com o uniforme você informará a todos que estão na sua casa que você está em aula e deve focar nas atividades envolvidas com um mínimo de distrações. Segundo,
a sua frequência é contabilizada por 3 elementos que acontecem durante as aulas remotas: o login na reunião, a participação na aula e a entrega das atividades. Eu vou te explicar um pouquinho cada um desses elementos. Sobre o login, você deverá ficar online na reunião durante todo o período da aula. E caso tenha a necessidade de se ausentar, avise o professor via chat privado. Já quando falamos da participação da aula, o professor ele pode te chamar a participar, através de perguntas, fazendo uma chamada ou mesmo para ouvir a sua opinião sobre algum assunto. Por isso, o seu áudio ele tem que estar funcionando corretamente, para que essa participação seja o mais efetiva possível. E terceiro, e não menos importante, toda aula terá no mínimo uma atividade para entrega. E essa entrega ela tem um prazo definido pelo professor. Por isso, sugere-se que você assista a aula remota a partir de um computador. Assim facilitará e muito cumprir com este requisito. Caso o aluno ele não execute um desses 3 elementos citados, login durante toda a aula, resposta ao professor quando chamado e a entrega correta das atividades e dentro do prazo, o professor ele poderá registrar a ausência total ou parcial para você naquele dia de aula. Então, se você tiver qualquer dificuldade para acessar o sistema, permanecer conectado na aula ou mesmo realizar as tarefas, informe a coordenação da escola e ao professor para que providências sejam tomadas e você possa assistir às aulas pelos computadores aqui da escola.